até agora, que eu acho que não vai abandonar. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Começando a gravação da nossa aula aqui agora. Então, a gente vai começar a apostila 4. A gente vai falar sobre astronomia, né? Continuar a ação de astronomia, mas entrando mais na história da astronomia. Por isso que eu estou aqui hoje em casa, não estou na escola, então a gente vai ser uma aula mais teórica, uma aula mais, entre aspas, gostosa, mas tem para uns que é enjoativo, mas eu acho que vocês vão gostar da história. A gente vai falar um pouco a diferenciar, né, o geocentrismo do heliocentrismo, como que se pensava, como que se pensava que era, como que é hoje, e hoje ainda tem gente que acredita que a Terra é plana. Tem algum terraplanista aí ou não? Tem? Lara, você acredita que a Terra é redonda ou não? Acredita? Tem alguém que acredita que a Terra é plana aqui? Nessa aula de hoje? Alguém? Alguém acredita que a Terra é plana, gente? Tem muitos que acreditam, tá? Que a Terra é plana, que a gente não roda, né? A gente só fica paradinho. E que quem roda é o Sol. Isso não é verdade, né? Na verdade, a gente roda e o Sol só está fazendo serviço de rotação ali. E translação também, mas a gente não percebe esse movimento dele. Bom, na apostila de vocês, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? Porque hoje a gente vai fazer compartilhamento de tela e a gente vai começar com a apostila. Eu não tenho a apostila de vocês, tá? Então, eu vou mostrar alguns assuntos que está na minha apostila, a apostila do professor, e a gente vai compartilhando, assim, as ideias com vocês, o que eu quero mostrar para vocês. Bom, nesse compartilhamento de tela aqui, gente, na apostila de vocês, deixa eu entrar na apostila de vocês. Aqui eu preparei um PowerPoint para a gente entrar no assunto. Essa aqui é a apostila de vocês. E aqui tem as habilidades da atividade 1, tá? O que eu quero nessa atividade, o que a gente vai entender nessa atividade, nessa apostila, está descrito aqui, ó, as habilidades. O que ela vai passar, o que eu quero que vocês aprendam, o que é importante para vocês nessa atividade 1. Descrever e representar e comparar os modelos geocêntrico e heliocêntrico. Então, a gente vai comparar um modelo com o outro, tá? Alguém pode me falar, já ouvi falar, o que é o geocentrismo? O que é geocêntrico? O que significa isso? Alguém já ouviu falar? Lá no 9º ano, vocês ouviram falar. São os modelos, né? Os modelos do sistema solar. Eu tenho 2 modelos, que é o geocêntrico e o heliocêntrico. O que hoje a gente sabe que é um desses modelos. Qual desses modelos que prevalece hoje? Alguém pode me falar? Falar no chat, estou aqui vendo vocês. Nenhuma mensagem. Então, pessoal, vamos dar continuidade, tá? Então, a gente vai falar sobre geocentrismo e heliocentrismo. Determinar ou argumentar sobre transformação da visão do mundo geocêntrica em heliocêntrica. Então, ó, a gente já está falando aí. É uma transformação do geocentrismo para o heliocentrismo. E quando que isso começou, né? Então, a gente vai falar sobre esses 2 sistemas, geocêntrico e heliocêntrico. Quando que isso começou? A gente vai ver que isso começou antes de Cristo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora o PowerPoint. E nesse PowerPoint está aqui, ó. Confronto entre os sistemas geocêntrico e heliocêntrico, tá? Então, primeiro a gente precisa entender o que é um geo. O que nessa palavra significa para vocês? O que é geo? Vem de geografia, né? Lá, geo. O que é geo para vocês? Alguém para falar o que é geo? Bom, confronto entre o sistema geocêntrico e heliocêntrico. Geocêntrico. Essa palavra geo significa terra, tá? E cêntrico
Terra, centro do universo. Então, antigamente, se pensava assim, que a Terra era o centro do universo, que o planeta Terra era o mais importante, ou era o único importante, que os outros não se importavam, tá? Que ele era o centro das atenções, e que o Sol girava em torno da Terra, todos os planetas giravam em torno da Terra, e que nós, terráqueos, era o centro do universo. Hoje, alguém pensa assim ou não? Alguém pensa assim? Como que é hoje? Quem está no centro? Quem gira em volta? Então, essa história de geocentrismo acabou, né? Se vocês vão ver que acabou, não faz muito tempo, tá? E a história é bem legal. O vídeo que eu vou passar para vocês possam assistir, é bem interessante. Eu sou apaixonado nisso, então é bem interessante. Espero que vocês gostem. Bom, então vamos lá. Geocentrismo versus heliocentrismo. Então, para começar essa história, geocentrismo é a Terra como centro do universo, onde os planetas e o Sol giram em torno dela, tá bom? E essa palavra hélio é o Sol, centrismo, ou seja, o Sol é o centro do universo, é o centro do nosso sistema solar, e onde todos os planetas giram em torno do Sol, tá? Isso é o que a gente vive hoje. Isso é a realidade, isso é o que é verdade, é o heliocentrismo, é o que a gente vive, é o que a gente aprende, e é o que é o correto. Antes, né, antes de Cristo, eu tenho esses 3 personagens aqui, ó, que é Platão, Pitágoras e Aristóteles. Tá? Esses 3 personagens aqui são 3 filósofos da época que estudava o movimento dos planetas. E algum deles tinha algum pensamento diferente. E a gente vai ver sobre o pensamento de cada um deles agora, até chegar na época de hoje, né? Quem são os cientistas pensadores de hoje? Então, pessoal, nessa apostila, né, essa apostila de vocês, ela tem para a gente fazer uma pesquisa, né, onde eu separo na sala 10 grupos e cada grupo tem que fazer uma pesquisa relacionada a um cientista, ou um filósofo, ou um físico, tá? Para quê? Para que a gente atinja o maior número de pessoas possível que possa estar ouvindo sobre o nosso sistema solar, sobre a nossa evolução como espécie, tá? Como ser humano, como tudo isso começou, como que era e como que era visto, né? E como que é visto hoje. Então, a gente passa por várias histórias, por vários cientistas, físicos e filósofos que contam essa história para nós, tá? Então, essa parte da matéria é muito gostoso, porque é uma parte que vocês iam interagir bastante. Então, para que isso não se perca, é onde eu vou passar, cada aula eu vou passar um videozinho de cada cientista, para que vocês possam estar agregando no currículo de vocês esse conhecimento. Tá? Então, a gente vai falar aqui de Platão, Pitágoras e Aristóteles. Alguém vai falar sobre Platão? O pensamento dele, tá? Como que ele via, como que ele enxergava as coisas, tá? Naquela época, 600, 800 anos antes de Cristo. Então, tecnologia naquela época era nada. A gente não tinha tecnologia, era só observação. Então, eles observavam o céu 24 horas, o movimento dos planetas, o movimento das estrelas, e eles deduziam alguma coisa, interpretavam alguma coisa na mente deles. Então, o que Platão pensava naquela época? Via a Terra como a região mais indigna do universo, devendo, por esta razão, ocupar posição inferior à dos demais astros. Esses, por sua vez, seriam corpos perfeitos, que somente poderiam executar um movimento perfeito circular. Olha só, então Platão ele tinha uma ideia diferente dos outros, tá? Ele enxergava que todos os outros corpos celestes, a não ser a Terra, né? Porque na ideia dele a Terra ficava parada. Agora os outros astros não. Os outros astros movimentavam, tá? Em um círculo perfeito. Por que isso, gente? A partir do momento que você está observando, toda noite você observa um astro, se você ficar olhando, você vai vendo a posição de estrelas, que ela vai mudando em relação a você. Porque se você está em movimento, tudo ao seu redor está em movimento. Lembra da primeira aula que nós tivemos lá na física, sobre referencial? Se eu estou em movimento, tudo está em movimento, né? Então, quando você anda de carro, a árvore passa para trás, ela vai distanciando de você.
Assim são as estrelas, são os planetas. Quando você está num corpo que está em movimento, a Terra, ela está se movimentando, aquilo, né, que você está olhando para cima da estrela, ela vai se movimentar também. Ela vai se distanciando de você. Então, Platão, ele olhava o céu de uma maneira que ele achava tudo perfeito, menos a Terra, né? Menos a Terra. Ele achava que a Terra ficava parada. Então, porra, eu não sou digno desse universo, porque só eu fico parado, os outros corpos todos se movimentam em movimento circular perfeito. Então, ele tinha essa ideia, esse princípio de ideia, tá? Platão tinha essa ideia. Aí, depois, Pitágoras, que é o nosso segundo personagem que está aí. Qual era o pensamento de Pitágoras? A Terra é esférica e encontra-se no meio do universo. Os planetas movem-se em diferentes velocidades nas várias órbitas ao redor da Terra. Então, olha só, o pensamento de Pitágoras, né, o pensamento pitagórico era que a Terra, ela era o centro do nosso universo, que é o nosso que a gente está falando agora, que é o geocentrismo. Tá? O que é o geocentrismo? A Terra fica no centro e tudo gira em volta dele. Então, Pitágoras, ele tinha esse pensamento de geocentrismo. E isso, vários outros cientistas após ele também contribuiu para essa ideia dele. Então, isso perpetuou e foi até nos anos de 1600, depois de Cristo. Então, olha só, essa ideia de geocentrismo durou mais de 2000 anos, tá? Que é essa ideia. Então, Pitágoras, ele tinha essa ideia, de que a Terra era o centro de tudo, né? E que o Sol era o terceiro astro no movimento das órbitas, ele ficava na terceira órbita. Hoje a gente sabe que quem fica na terceira órbita hoje? Quem que é a terceira órbita em relação ao Sol, gente? Quem que é a terceira órbita em relação ao Sol? Vem o Sol, depois a primeira órbita é Mercúrio, a segunda órbita é Vênus e a terceira órbita. Quem é a terceira órbita? Tem alguém? Quem é a terceira órbita? Gente, isso é uma aula. Eu pergunto, vocês me respondem, eu escrevo, faço alguma coisa, faz barulho, grita, chama a mãe para ajudar, né? Ninguém falou nada aqui no chat. Vamos interagir um pouquinho mais para que vocês possam, né, ter um pouquinho mais de conhecimento. Quando eu pergunto, eu também estou direcionando essa pergunta não só para mim, para o meu conhecimento, mas eu vou direcionar ela para meus colegas também, tá? E através de uma pergunta a gente abre um leque de respostas, não só uma, mas um monte. Tá? Quando você prepara uma aula, você prepara um caminho da aula. Mas essa aula, ela nunca fica naquele caminho. Por que que ela não fica? Porque tem perguntas de alunos querendo saber algo além daquilo lá. Então, a sua aula, ela não pode ser um robozinho, ela não pode chegar no A e terminar no C, uma linha reta. Não. Se ela for uma linha reta, ela não é produtiva. Você não tem o conhecimento suficiente sobre aquele assunto. Porque, por mais que o professor prepare uma aula bem bacana, ele não consegue colocar todos os detalhes. Os detalhes vêm através de vocês, através do questionamento, é onde o professor lembra de algum detalhe que ele não colocou naquela aula. Então, a importância de que vocês possam estar participando das aulas, falando, perguntando, tirando dúvida, e isso vai agregar muito, não só para vocês, quanto para mim também, tá? Então, vamos falar agora um pouco mais... A gente falou de Pitágoras, né? E aqui tem algumas evidências da esfericidade da Terra, que a Terra realmente ela é redonda, que ela não é uma reta. Aqui tem sombra, os eclipses, por exemplo, né? Quando você pega um eclipse do Sol e da Lua, a sombra que ela dá no planeta Terra, ou quando você pega um eclipse lunar, por exemplo, onde o planeta Terra está na frente da Lua, você vê a sombra circular. Aí tem um desenho aí, ó, do navio em linha reta. Um navio em linha reta, se a Terra fosse plana, você ia enxergar ele o resto da vida, né? Ele ia ficar um pontinho, mas ele nunca ia sumir. Agora não. Como a Terra é uma esfera, o navio ele vai sumir da sua vista, ele vai sumir do horizonte. Por quê? Porque se a Terra é circular, esse movimento dos navios, ele vai sumir, vai chegar uma hora que ele não está mais visível para você, tá bom? Quando você viaja de avião, você vê nitidamente que a Terra é esférica.
tá? Não tem como você ver que a Terra é uma reta. É impressionante. Bom, Aristóteles, tá? O pensamento aristotélico também era que a Terra era o centro do universo. Olha lá, né? Aqui está em inglês, mas dá para a gente perceber que a Terra é o arte, né? Que a Terra ela é o centro do universo, que o Sol ocupa lá a terceira linha, tá? A terceira linha, porque a primeira linha ali é a Lua, tá? A Lua em torno da Terra. Depois eu tenho ali Mercúrio, depois eu tenho Vênus, tá? Aí depois eu tenho o Sol, depois do Sol eu tenho Marte, depois de Marte eu tenho Júpiter, depois de Júpiter eu tenho Saturno. Então, ou seja, não tinha também o conhecimento de todos os planetas, só de alguns planetas, tá? Então, vocês percebem aí que falta aí Netuno, Urano, né? Tá faltando aí que são os planetas mais distantes do sistema solar que não era conhecido até então. Então, Aristóteles, tanto Aristóteles quanto o Pitágoras, eles acreditavam no geocentrismo, onde que a Terra era o centro do universo. Tudo bem até aqui? O que é geocentrismo para vocês? Está claro o que é geocentrismo? Sim ou não? Eu creio que a resposta seja sim. Muito bem. Então, gente, está tudo claro para vocês que geocentrismo é onde que a Terra era o centro do universo e que tudo girava ao redor da Terra. Hoje a gente sabe que não é assim. Essa semana não tem tarefa, tá? Não vou deixar tarefa nenhuma para vocês fazerem, a gente só vai conhecer um pouco mais das histórias, tá? E porque vocês têm AP para fazer, tem avaliação 360, tem bastante coisa para fazer, então não tem atividade. Eu só vou dar essa aula, deixar ela gravada para depois o pessoal possa assistir também e compartilhar um pouco do conhecimento com eles também. Cláudio Ptolomeu, tá? É o nosso artista lá. Ele viveu de 83 a 161. Ele tem um livro que chama Almagesto, consolidou o geocentrismo criado os epiciclos. O que são epiciclos? Tá? Vou explicar para vocês o que são epiciclos, tá? Onde os planetas eles giram em torno de um círculo em volta do sistema solar, em volta da Terra. Eu vou mostrar aqui então a imagem, vai dar para vocês entenderem um pouquinho melhor. Essa imagem aqui mostra para vocês os epiciclos. O que é isso? Cada planeta aqui, ó, gira em volta da órbita dele mesmo, tá? Então aqui, ó, tem vários epiciclos. Esses planetas, eles tinham pequenos epiciclos, mas na verdade, gente, não eram epiciclos, né? A gente conhece hoje que eles giram em volta do eixo, é o movimento de rotação. Então, antigamente, pensava que eles tinham pequenos epiciclos, né? Que eles giravam em círculos menores em volta da Terra. Isso não é verdade. A gente sabe que eles giram em torno do próprio eixo, tem movimento de rotação, e todos os planetas giram em torno do Sol, que hoje o nosso sistema é heliocêntrico, heliocentrismo. Cláudio Ptolomeu foi o último dos grandes sábios gregos. Procurou sintetizar o trabalho de seus precursores, desenvolvendo, e também seu sistema foi dominante por 14 séculos. Olha só, tá? Por 1.400 anos foi predominante esse sistema que está aí na tela para vocês. Tá? O que vocês estão vendo aqui, ó, vou até aumentar um pouquinho aqui. Esse sistema aqui foi o predominante. Durante 1.400 anos, eu tinha pequenos epiciclos. A Terra, aqui, ó, eu não sei que língua que é essa que está aqui, mas não é português, também não é inglês, tá? Mas a gente sabe que aqui é a Terra no centro, Mercúrio, Vênus, o Sol. O Sol está aqui, ó. Beleza? Então, esse é o sistema que predominou durante 1.400 anos.
Aqui eu tenho, para melhorar um pouquinho mais, os epiciclos. Tá? Aqui dá para ver melhor. Geocentrismo com epiciclos. Deixa eu ver, alguém está falando. A imagem não está aparecendo para vocês? Não. A imagem não está para ninguém? Ó, para quem a imagem não está aparecendo, é só clicar aí no meu rostinho aí e clicar no espetinho. Já apertei, Tá? mas só que não foi. Então clica de novo, Giovana, tenta clicar de novo, né? É porque tem dois Edson aí, tá? Tem dois Edson. Clica no outro lá, tem um com a minha carinha e tem outro que não está minha carinha. Tem dois Edson aí, tá? Então, um é que eu estou compartilhando a tela e o outro é que eu não estou compartilhando a tela. Talvez você está clicando no errado. Tenta achar aí, tá bom? Tá. Ó, aqui estão os epiciclos. Marte, tá? Tem um epiciclo que gira em torno dele próprio ali. Aqui eu tenho a Terra, a Lua girando em torno da Terra, Vênus, o Sol ali, né? O Sol não tinha ciclos, ele era parado, né? Então hoje também a gente sabe que não tem ciclos, ele é parado, ele faz movimento de rotação. Então esse aí que está para vocês era o sistema, né, de Ptolomeu, né? Que ele tinha esse pensamento de geocentrismo. A Terra era o centro, né? Os planetas e o Sol giravam em torno de nós, tá? Então, isso partia da Igreja Católica, né? Então, antigamente, os filósofos eram tudo católico, então ele tinha esse pensamento, a Igreja tinha que ser soberana na época, né? Então, o geocentrismo foi pregado como uma doutrina pelas igrejas, né? Para considerar que a Terra, que nós éramos os mais importantes que existia, tá? Então, que Deus criou assim, que nós devíamos ser o centro das atenções. Aí, passar do tempo, a gente viu que não é esse o que realmente é. E aqui eu tenho Nicolau Copérnico, tá? Tem a obra dele aqui, Órbitas Circulares, o Centro do Universo do Sol. Então, aqui Copérnico, ele já tinha um pensamento diferente de Ptolomeu. Então, aqui começou a história, tá, de 1473 a 1543. Se a gente for pensar, 1500 foi na época que o Brasil foi descoberto. Tá? Então, quando o Brasil foi descoberto, a gente tinha já o pensamento geocentrismo. Tá? Então, foi depois de 1500 que Nicolau Copérnico veio e falou assim, opa, né, começou os estudos e percebeu que as órbitas eram circulares e que o centro do universo é perto do Sol. Então, então se é perto do Sol, a Terra não é o centro do universo. Então, já teve uma discordância aí. Então, quem foi o primeiro filósofo a descobrir isso? Nicolau Copérnico, tá? Que o centro seria perto do Sol. Aí, posteriormente, ele descobriu que realmente o Sol era o centro do universo. Olha só aqui, a gente vai fazer uma comparação aqui agora. Ptolomeu versus Copérnico. O que isso significa? Ptolomeu, ele acreditava no geocentrismo e Copérnico, né, ele acreditava que o Sol, que o centro do universo, que o centro, né, estava mais próximo do Sol. Ele acreditava já no heliocentrismo. Ele não tinha certeza, mas era inicial para que outros físicos e filósofos concretizassem o que ele tinha percebido lá pelos meados de 1500 depois de Cristo. Então, olha só, Ptolomeu, ele acreditava em ventos, nuvens, projéteis sopram para o oeste. Copérnico, terra, rasto ou envoltório atmosférico. Então, alguns pensamentos diferentes deles aí da época, tá? Velocidade de rotação tiraçaria a Terra. Então, Ptolomeu acreditava se a Terra girasse dentro do próprio eixo, a própria velocidade, né, fazia com que tudo se escapasse da Terra. E, na verdade, sabe que não. Aí, o que Copérnico pensava? A esfera celeste giraria com velocidade maior. A gente sabe que nós, hoje, estamos a uma velocidade, ainda demonstrei para vocês na sala de aula,
eu fiz um cálculo na sala de aula, a velocidade com que nós, nesse momento, estamos, tá? Dentro do movimento de rotação da Terra. É em torno de 1.470 quilômetros por hora. Então, a gente gira a uma velocidade de 1.400 quilômetros por hora. A gente percebe? A gente não percebe porque a gente está dentro do movimento. É como se você estivesse viajando de avião, dentro do avião, o avião está lá a 900 km por hora, mas ali dentro, como você está dentro daquele movimento, você não percebe essa velocidade, né? É como se você está sentado na poltrona, você não percebe nada que você está a essa velocidade. Em nenhum momento você percebe essa velocidade. Assim é nós aqui na Terra. Então, Ptolomeu acreditava, não, a Terra não gira, porque se ela girar, vai jogar todos nós para fora, vai estilhaçar tudo, vai quebrar tudo na Terra. Então, a Terra paradinha. E não é, a gente sabe que não é. Então, há alguma diferença entre Ptolomeu, que acreditava no geocentrismo, e Copérnico, que acreditava, que acreditou, né, no heliocentrismo, que a gente vive até hoje. Aqui, geocentrismo para Ptolomeu e heliocentrismo para o Copérnico. Tá? Então, é o que a gente vive hoje, heliocentrismo. Ah, professor, mas Copérnico foi o último? Então, não foi. Tá? Tem evolução aí para frente ainda que a gente vai ver um pouquinho mais. E que a gente vai estudar, que é uma das partes mais principais que tem dessa apostila. Ptolomeu, geocentrismo, homem é o objeto da criação. Heliocentrismo, Deus é o centro do universo. Então, olha só, são pensamentos diferentes, né? De Ptolomeu e Copérnico, Nicolau Copérnico. Ptolomeu considerava as esferas como centros deslocados da Terra. O horizonte não muda. E Copérnico, como que ele pensava? Copérnico usou do mesmo argumento para afastar definitivamente a Terra do centro. Então, ele usou aquelas... Olha só como é que é importante na história as pessoas estudarem. Mesmo que você está fazendo coisa errada, alguém está pegando o seu erro e consertando, fazendo com que a história, que as versões originais, que as coisas verdadeiras, ela possam estar presenciando. Então, Copérnico, ele pegou a ideia de Ptolomeu, que era do geocentrismo, que a gente sabe que não é, ele pegou aquela ideia, argumentou, fez o mesmo argumento para que a Terra definitivamente não poderia ser o centro do universo. Então, olha só, a importância de cada um dentro da nossa história. É muito importante isso. Tycho Brahe. O que esse Tycho Brahe veio fazer, né? Olha só, ele veio depois de Copérnico. Ele pegou a ideia de Copérnico, né? Sistema ticônico, uma espécie de sistema híbrido entre os sistemas Ptolomeu-Copérnico. Explica o movimento retrógrado. Todos os planetas, menos a Terra, giravam em torno do Sol. Né? Olha só, pensamento. Todos os planetas giravam em torno do Sol, menos a Terra. A Terra, ela não girava, ela ficava parada. Tá? O Sol era o centro, mas só que a Terra não girava, a Terra ficava parada. Então, também o pensamento de Tycho Brahe, ele ficou para trás, porque esse pensamento também não existiu. Ele pegou um pouquinho de cada um, né? Falou, não vou contrariar nem Copérnico e nem Ptolomeu, vou ficar no meio dos dois ali. Bom, a Terra não é o centro? Não é, mas ela também não gira. Então, ele contrariou os dois. Nesse sistema, a Terra parecia imóvel no centro do universo, e em torno dela girava a Lua, o Sol, e as estrelas ao redor do Sol, por sua vez, girariam os planetas Mercúrio, Júpiter e Saturno. Então, a gente sabe que não é. Eu não vou... Aqui tem a história de Giordano Bruno. Pessoal, Giordano Bruno, essa história dele, é o link que eu vou passar para vocês, tá? Do vídeo que eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês assistam, porque cada aula minha, eu vou trazer um vídeo de um físico, de um filósofo da época, que trouxe a história para nós, né? Então, através desse cara aqui, Giordano Bruno, a história dele é bem interessante, vou dar um pequeno spoiler só. Tem um filme dele, não sei se alguém assistiu o filme de Giordano Bruno, alguém já assistiu ou não? Alguém assistiu o filme dele? Não. Não? O filme dele é bem interessante. Ele foi um defensor do heliocentrismo, então ele acreditava, ele pegou a ideia de Copérnico lá, né, e acreditou naquela ideia,
e ele aprofundou o pensamento dele, né? Então, e aqui como está falando aí, ó, ele é um defensor do sistema heliocêntrico de Copérnico, foi acusado de heresia, julgado pela Inquisição por se opor às ideias de Aristóteles e queimado na fogueira. Então, ele morreu em 1600 depois de Cristo. Então, se vocês verem, nessa época, em 1600, o Brasil foi descoberto em 1500, não é um período muito antigo, dentro de tratando de história, é um período meio atual. Então, nessa época aí, as pessoas, por causa da religião, quem que é essa Inquisição? Essa Inquisição era a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela que comandava, tá? Se você fosse contra a Igreja Católica na época, você era julgado. Se você fosse julgado e condenado, você iria para a pena de morte. Existia várias penas de morte na época. Você poderia ser queimado, você poderia ser morto a paulada, você poderia ser morto enforcado, degolado. Então, tinha várias penas de morte para aquela época se você contrariasse a Inquisição. Então, Giordano Bruno foi um cientista, foi um filósofo que contrariou isso. Ele era contra os princípios da Igreja Católica. E no começo ele era um cristão, né? Ele era da igreja, ele participava da igreja. E como o pensamento dele era muito avançado em relação àquela época, ele saiu da igreja e começou a pregar a sua própria doutrina, o que ele acreditava, tá? Ele acreditava que Jesus Cristo, por exemplo, na época, que Jesus Cristo, que ele era simplesmente um curandeiro, uma pessoa que curava, né, que usava de curandeirismo, e curava as pessoas, que ele não fazia parte da Santíssima Trindade. Ele acreditava em Deus, tá? Mas só que Deus para ele, né, como se diz a Igreja Católica, Deus para a Igreja Católica era limitado, para ele era ilimitado. Deus para a Igreja Católica tinha criado somente o Sol, né, o planeta Terra e alguns astros em torno dele. Para ele não, Deus era Deus do universo, criador de tudo. Então ele tinha uns pensamentos assim que batia e outros não. Eu acho que é muito importante vocês poderem assistir esse vídeo que eu vou passar para vocês, que eu vou jogar no link. Se eu passar aqui, fica ruim para vocês assistirem. Então vou colocar o link para vocês, tá? Eu acho que eu consigo colocar no chat. Deixa eu só ver aqui se eu consigo colocar no chat. Aí vocês já podem acessar. Aí depois, na próxima aula, a gente faz um feedback, né, se vocês gostaram ou não do vídeo, o que acrescentou para vocês na parte da física, da história, né? Então, aqui a gente está trabalhando não somente a parte física, de conhecimento de cada um deles, né? O que o mais importante aqui é vocês, nessas duas aulas. Essa aula lá em cima tinha lá as habilidades. Aí eu saber separar o que é o heliocentrismo e o que é o geocentrismo. Então isso tem que estar bem claro para vocês, essa separação. Se chegar a perguntar para vocês, você sabe o que é o geocentrismo? Você tem que saber falar. Não, eu sei o que é o geocentrismo. Geo é terra, centrismo, a terra era o centro do universo. E isso para Ptolomeu, né? Aristóteles, pessoal que vivia um pouquinho antes de Cristo aí. E até mais, né? Até 1500 anos depois de Cristo, essa ideia se prevalecia. Até chegar a Copérnico e falar, não, opa, peraí, alguma coisa está errada. Bom, aqui tem algumas frases de Giordano Bruno, né? Eu acho incrível esse cara aqui. Se vocês puderem ler a biografia dele, né? Tem tem um episódio bem interessante aqui, curiosidade. Tem essa curiosidade aqui, ó, que eu vou só aumentar aqui um pouco para que vocês possam enxergar um pouco. Alguém já ouviu falar dessa história aqui? Olha aí. Em 2017, faz pouco tempo, bem recente, o desaparecimento de um rapaz no estado do Acre comoveu a sociedade brasileira e desapareceu, não apareceu até hoje, tá? Não foi achado esse rapaz, deixando vários escritos sobre a vida extraterrestres. O menino era um grande admirador das obras de Giordano Bruno. Ele era um admirador, ele só lia Giordano Bruno, né? Então, e ele desapareceu.
e até hoje não achou esse rapaz. Então, isso em 2017 passou em várias sites, jornais, o desaparecimento dele. Então, esse é um fato curioso. Mas vocês vão assistir o vídeo dele que eu vou passar para vocês, e quem quiser assistir o filme, é muito interessante também assistir o filme, que assim, é riqueza, né? É riqueza de conteúdo, não só na parte histórica, não só na parte história, mas na parte de filosofia, na parte da física, o que ele contribuiu para o nosso sistema hoje, né? Então, Giordano, eu sou fãzaço dele, e ele teve uma morte bem, assim, triste, mas ele morreu acreditando naquilo que ele pensava, né? Ele se posicionou e não arredou o pé em nenhum momento. Show. Vou tentar colocar esse link para vocês. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui um pouco. Só para mim entrar no chat aqui e tentar mandar esse link para vocês. Ó, então o chat está no link, tá aí nas mensagens. Mandei esse link. Se vocês quiserem clicar nele e salvar, tá? Para que vocês possam assistir mais tarde esse vídeo, porque na próxima aula a gente comenta sobre ele, tá? O que vocês acharam? Quem quiser assistir o filme, né, dele é muito interessante. Então, esse bimestre a gente vai falar sobre os físicos, né? Sobre a cosmologia do nosso sistema e até chegar lá nas leis de Kepler, que são o assunto predominante dessa apostila 4, que são as leis de Kepler, tá? Então, para essa lei de Kepler, a gente tem algumas atividades para fazer da apostila de vocês, que começam já com alguns tipos de movimento, né, que vocês, como são os movimentos dos planetas, como que eles giram, enfim, tá? Então, antes disso, a gente faz essa preliminar com esses filósofos, como que era o sistema e como que é hoje. Então avançou bastante hoje, porque a gente sabe que não é mais geocentrismo, como Copérnico lá já falou, ele é heliocentrismo, onde os planetas giram em torno do Sol, mas será que giram de maneira bem regular, circular, como que é? Então, esse é assunto da próxima aula, como que ele gira, né? Como que varre os planetas em torno do planeta, o tempo que leva para dar uma volta em torno do Sol, período de translação. A gente vai conhecer as 3 leis de Kepler e responder essas questões que estão na apostila de vocês. Eu não vou entrar nas questões essa semana porque vocês têm prova para fazer, vocês têm avaliação, então a aula é só isso. Vocês não terão que fazer atividade lá no Classroom, tá? Eu só vou postar essa aula lá para que os alunos possam ver essa aula e assistir também um pouco dessa aula. E a única atividade que vocês vão ter que fazer é assistir esse vídeo que eu coloquei para vocês no chat, que eu também vou colocar esse vídeo lá na classe de vocês, vou colocar esse link lá, para que todos os alunos possam estar assistindo esse videozinho, que é a história de Giordano Bruno, tá? E ele teve uma morte, assim, bem terrível, por pensar algo que hoje todo mundo está dando razão para ele. Inclusive, hoje, na França, tem não lembro se é na França ou na Alemanha, mas acho que é na França, tem uma estátua bem grande dele, né, que ele foi um mártir na época, então, e quando ele tinha os pensamentos dele, ele passou fome, né, vivia de um lado para o outro, correndo da igreja católica, porque se a igreja católica pegasse ele ia ser morto. Bom, beleza? Alguma pergunta, gente? João, o que é heliocentrismo? Hein, João? João Gabriel? Só para a gente recapitular o que é heliocentrismo, a gente está terminando a aula, tá, pessoal? Já já eu vou parar a gravação para a gente... Só o João me responder o que é heliocentrismo, a gente termina a aula, João.
Centrismo é centro. O heliocentrismo. Centrismo é o centro. E o hélio? O que significa a palavra hélio? Caralho, tava na ponta da língua. A nossa estrela. Hélio é a nossa estrela. Né? O hélio é o Sol. Quando eu falo de heliocentrismo, eu estou falando o seguinte para você, João, ó, o Sol hoje, a gente sabe que o Sol é o centro do nosso sistema solar. É ele que está no centro. E todos os planetas giram em torno dele, tá? Esse é o heliocentrismo, o Sol no centro e todos os planetas girando em torno. Antes, né, 800 anos antes de Cristo, até 1500 depois de Cristo, a gente não tinha essa forma de pensamento. Os filósofos da época, né, que era lá Ptolomeu, Aristóteles, Platão, eles tinham a ideia de que quem que estava no centro era a Terra, por isso que é geo de terra, geocentrismo. A Terra era o centro e os planetas giravam em torno da Terra, inclusive o Sol girava em torno, tá? Então essa é a história que vem. A gente tá na metade da história, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que não só o Sol é o centro, mas que também tem uma diferença muito grande de giração, giratória, onde os planetas giram em torno dele, mas gira de forma como? É isso que a gente vai saber. Beleza, pessoal? Então, coloquem o nome e o número de vocês aí no chat. A gente vai terminando a nossa aula. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, né, com essas aulas online. Quando eu estou na escola, eu acho que o meu desempenho é melhor. Quando eu estou em casa, eu acho que ele não é tão agradável assim, porque quando eu estou em casa é aula teórica. E eu, como professor de matemática, né, eu não sou muito fã de aula teórica, mas a gente tem que fazer. Beleza, gente? Parar a gravação aqui. Então, muito obrigado, tá? Por mais uma vez estar participando da aula. Espero que tenha agregado alguma coisa no conhecimento de vocês. Lembre-se,